Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, 16 de dezembro de 2022, sexta-feira, eu vou falar sobre essas quedas aí do Ibovespa dos últimos dias, uma queda aí infinita, né, pessoal? A gente pode ver aí que cada dia o Ibovespa tem caído mais e vamos comentar então um pouco sobre isso também utilizando a plataforma Scanner Pro do Scanner da Bolsa. Se você é novo ou nova aqui no canal, né, eu faço vídeos sobre investimentos e eu estou chegando aí próximo aos 4.000 inscritos, então me ajude a chegar a essa marca aí que é muito importante para o canal. Se inscreva no canal, não custa nada para você, mas vale muito para mim. E eu abri aqui no InfoMoney, né, a notícia de hoje aí, já mostrando que nesse dia 16 de dezembro, sexta-feira, o Ibovespa Futuro acompanhou o exterior e opera em baixa, com temores de recessão global das principais aí, economias, né? Então a gente vê aqui que o Ibovespa Futuro opera em baixa nos primeiros negócios da sexta-feira, em linha com o pré-mercado dos Estados Unidos e bolsas da Europa. Isso porque existem aí temores, né, reforçados de uma possível recessão global após uma série de decisões de política monetária dos principais bancos centrais do mundo. Então, nunca se imprimiu tanto dinheiro no mundo, né, como se imprimiu aí na época da pandemia, e isso fez então, né, com que a inflação subisse e todas as economias aí começassem um ciclo de aperto monetário, ou seja, de aumento da taxa de juros. Aumento da taxa de juros faz com que a economia, né, ela fique mais fraca, arrefeça, né, para controlar a inflação, mas claro que isso é um remédio, né, para controlar a inflação, mas a gente sabe, né, que a diferença aí entre o remédio e o veneno é a dose, né, pessoal? Então, se os bancos centrais passam um pouco do limite aí nesse aperto monetário, são muitos os problemas enfrentados pelas economias aí mundo afora, né? A gente tem visto isso aqui no Brasil e a gente pode ver aqui na seara política o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, adiou para terça-feira, dia 20, a análise da PEC da transição no plenário da Câmara. Então a gente vê que o Ibovespa ele tem caído muito aqui, atrelado, né, a essa questão da PEC da transição, né, o receio de aumento dos gastos públicos e tudo mais, né, do próximo governo. Então a gente vê aqui que aquilo que já está muito barato nessa sexta-feira, de repente pode ficar até mais barato, né, na terça, quarta-feira, dependendo da análise dessa PEC da transição. E a gente vê aqui que o Lira passou a quinta-feira em sucessivas reuniões com lideranças da casa e petistas em busca de um entendimento em torno da PEC e afirmou que ainda não há consenso. E a gente pode ver aqui então, né, o Ibovespa a 103 mil pontos, uma leve queda aqui já no dia de hoje, né, mas o pregão recém começou, né, então a gente vê aí, na verdade está num pré-mercado, né? E a gente vê aqui que no último mês o Ibovespa ele caiu aí quase 6%, nos últimos 5 dias caiu mais de 3%. Então a gente vê lá que um mês atrás o Ibovespa estava na marca dos 110 mil pontos, agora está na marca dos 103 mil pontos, né? E muita gente falando aí que o Ibovespa pode perder essa marca aí dos 100 mil pontos, né? Pode voltar para baixo dos 100 mil pontos. E o que, que a gente pode fazer nesse momento, né, pessoal? Então, a gente tem que ter muita cautela sempre, né? Independente do momento da bolsa, sempre tem que ter cautela, né? Eu sigo fazendo os meus aportes semanais, na verdade, mas com bastante cautela. Não estou aumentando os meus aportes por causa dessas quedas, porque eu acredito que aquilo que já está barato pode ficar mais barato. Tenho certeza disso? Claro que não, a gente não sabe os próximos movimentos da bolsa, mas a gente tem que ter isso em mente. E eu estou aqui usando o Scanner Pro do Scanner da bolsa. Então, eu estou entrando aqui na ferramenta de amplitude do mercado, né, o Market Breadth aqui. Essa ferramenta é uma das melhores, na minha opinião, do Scanner Pro, do Scanner da bolsa. A gente tem três médias, né, pessoal? Três médias móveis de 20 dias, que é essa azul, de 50 dias e de 200 dias, né? Então a gente vê ali basicamente como se fosse uma média móvel aí de curto prazo, uma de médio prazo, uma de longo prazo, né? E essas linhas aqui, né, o que, que elas vão mostrar para a gente, né? Que quando elas atingem esse ponto verde aqui embaixo, significa, né, pessoal, que existe aí uma exaustão da força vendedora.
E aí, então, como está tendo uma exaustão dessa força vendedora, o Ibovespa tende a fazer um fundo. E da mesma maneira, quando as linhas elas encostam aqui no vermelho, né, a gente vê aqui o que? Uma exaustão da força compradora, ou seja, o Ibov tende a fazer um topo. Então, basicamente o que esse gráfico nos mostra é que quando ele bate aqui no vermelho, as ações elas tendem aí a estarem supervalorizadas, né, pessoal? E quando elas batem aqui, quando essas linhas batem aqui no verde, as ações, né, elas tendem a estarem aí subvalorizadas, né, pessoal? E a gente pode ver aqui que existe uma correlação bem grande mesmo entre esse gráfico do Market Breadth com o Ibovespa. A gente vê aqui que, por exemplo, quando ele caiu aqui, né, bem embaixo aqui, quase encostou no zero aqui, em junho, né, desse ano, a gente vê que o Ibovespa caiu bastante também. E mesmo depois de todas essas quedas, né, o Ibovespa está num patamar acima do que estava quando atingiu essas linhas aqui. Então a gente vê lá em junho, né, o Ibovespa estava lá nos 98 mil, chegou aos 96 mil pontos e o Ibovespa então depois bateu lá 119 mil pontos, né? Claro, caiu bastante desde então, mas ainda assim está num patamar mais elevado do que da última vez que esse gráfico nos mostrou aqui uma exaustão da força vendedora. Então esse gráfico aqui é muito interessante, eu gosto bastante mesmo, né? Porque auxilia muito aí a gente observar o momento do mercado, né? Então eu realmente até não aportei, deixei de aportar em algumas ocasiões em que esse gráfico bateu lá no alto, né, pessoal? E claro, como eu falei, isso aqui não é uma garantia, né? Não significa que o Ibovespa vai disparar depois disso aqui, não. Pode ser que o Ibovespa fique ainda mais barato, né, pessoal? Mas indica sim uma exaustão aí da força vendedora, que as ações elas realmente estão muito baratas. E aqui o Scanner Pro do Scanner da Bolsa, claro, ele não faz nenhuma recomendação de compra ou de venda, assim como eu também não faço, né? Recomendação de compra ou de venda, eu apenas compartilho meus estudos, minhas experiências com vocês e mas o Scanner Pro ele tem aqui uma ferramenta muito interessante nova que recém foi lançada aqui dentro da plataforma, que é esse onde investir hoje, né, pessoal? Então, isso aqui nos ajuda muito nos aportes, a direcionar os aportes, né? A gente vê aqui, na verdade, ó, aqui tem a explicação, né? Que essa seção de onde investir hoje lista as empresas que no momento apresentam a melhor relação risco-retorno para investimentos com horizonte de longo prazo, sob as óticas da análise técnica e fundamentalistas. Nossos algoritmos procuram por empresas que estão sobrevendidas, ou seja, exaustão da força vendedora, né, que daí faz com que as cotações caiam dentro dos critérios da análise gráfica e que estão descontadas de acordo com critérios fundamentalistas, múltiplos e valuation. Então, aqui eles explicam, né, que dependendo das condições do mercado, a lista poderá retornar vazia em situações de rally da bolsa, onde os ativos estão subindo muito e estão sobrecomprados. Nesse caso, nossa sugestão é aguardar para que os preços corrijam e retornem a patamares onde as compras se tornem novamente interessantes. Então a gente vê aqui que na verdade é uma relação, né, que os algoritmos aqui do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa fazem entre o índice de força relativa, né, o IFR 14, então o índice de força relativa que está aqui nessa coluna, né, é uma ferramenta da análise gráfica, né? Eu sempre falo aqui nos vídeos, eu não entendo muito de análise gráfica, né, pessoal? Mas o IFR 14, basicamente o que, que ele vai nos dizer, né? Ele vai de 0 a 100 e quando ele chega lá nos 30 ou abaixo dos 30, né, perto dos 30 ali, indica, né, uma força vendedora ali, né, que faria então com que essas ações elas desvalorizassem, né? E quando esse IFR ele chega próximo dos 70 e acima dos 70, indica ali uma sobrecompra, né? Então quer dizer, uma euforia ali do mercado com aquela ação, fazendo com que o preço daquela ação seja impulsionado. Então esse IFR 14 aqui, ele tem essa função e é isso que o Scanner Pro colocou aqui à nossa disposição, claro, aliando isso ao LPA, né, a um bom LPA, a um PL baixo também, então quer dizer, é um indicador aqui, né, da análise gráfica que estaria mostrando que a ação poderia estar barata, aliado a, claro, aos critérios aí da análise fundamentalista, né? Então, a relação de preço e lucro, né?
o LPA, né, para mostrar que a ação é lucrativa, né, a empresa é lucrativa, o EV/EBITDA também. Então eu vou fazer aqui um simples clique aqui, né, no IFR 14 para posicionar dos menores para os maiores. E a gente vê aqui que nessa tabela o menor IFR é da Movida. Movida, que é uma ação que eu tenho em carteira, que eu acho interessante, uma ação que apanhou muito, né, por conta aí, enfim, de ser uma empresa que tem sim uma alavancagem considerável. Empresas com alavancagem considerável nesse momento de aumento da taxa de juros sofrem bastante, porque o mercado acredita que elas podem ser penalizadas de uma forma um pouco cruel nesse momento, né? Porque o mercado entende que as despesas financeiras podem acabar comendo aí as receitas operacionais, e isso realmente acontece com muitas dessas empresas, mas a Movida, na minha visão, continua tendo bons fundamentos. Ela está aí com um dividend yield nos últimos 12 meses de 21% por conta das quedas que sofreu, então sendo negociada a um PL abaixo de 3, né? Então é uma empresa aí realmente que a gente tem que ter uma paciência com ela, que eu considero uma empresa muito boa, negociada a apenas 3 vezes EBITDA. E, claro, existem outras empresas aqui muito interessantes também, a própria Simpar, né, que caiu muito aí nos últimos meses. A gente tem também aqui a Randon, o Banrisul, que é uma ação que eu gosto muito, eu tenho o Banrisul por conta dos dividendos. A gente vê aqui a Taesa caiu bastante, né? Então a gente vê sendo negociada aí a 32,27 e a mínima aí, né, nos últimos 12 meses, né? Ou melhor, desculpa, sendo negociada a 33,77 e a mínima dela foi 32,27 nos últimos 12 meses. Então quer dizer, uma ação aí que caiu bastante, né, próxima aí da mínima dos 52 semanas. Bradesco é um banco aí que eu abri posição nessas quedas aí, depois que o Bradesco divulgou aquele resultado que realmente não foi um resultado bom, foi um resultado ruim, mas eu abri posição no Bradesco depois daquela queda grande, né? Acredito que o Bradesco é um banco bem interessante, tem aquela questão também da bonificação de 10% todos os anos. Então a gente vê que o Bradesco aqui bem também desvalorizado, né, nesse momento. A Vibra Energia é uma empresa bem interessante também na minha visão, uma empresa que almeja, né, ser uma empresa de energia completa, né. Iochpe Maxion é uma empresa assim que tem os seus ciclos, então não é um setor fácil, é um setor meio complicado, esse setor industrial, né, mas Iochpe Maxion é uma ação que, na minha visão, ela vem sendo bem desvalorizada há bastante tempo, assim, né, pessoal. Então a gente vê aqui Iochpe Maxion, ele está pagando aí um dividend yield, né, pessoal, na casa dos 15% nos últimos 12 meses, com um PL de 3. Então, realmente, uma ação assim que a gente tem que ter uma cautela. Esse setor industrial costuma ser o primeiro a sofrer nas crises e o último a se recuperar, mas é uma empresa bem interessante na minha visão. Caixa Seguridade também, né? Aí com bons índices aqui nessa lista, né? A gente vê ali o índice de força relativa da Caixa Seguridade na casa dos 32. Petrobras, que caiu muito, né? Caiu muito realmente nos últimos, no último mês aí, principalmente, né? Petrobras caiu muito e a gente vê aí pagando dividendos muito bons, né? Sempre. E aqui outras empresas interessantes que eu vejo também, a Vivara, né? A Vivara, na minha visão, junto com a Renner, são aí as melhores de varejo, assim. A Dexco é uma empresa interessante, mas claro, para quem já tem Itaúsa já investe na Dexco. A Blau Farmacêutica é uma empresa interessante, mas eu prefiro esperar mais um pouco porque ela tem um IPO ainda recente. Transmissão Paulista, né? A Ezetec, que é uma empresa que eu gosto muito também. Santander, desvalorizado há bastante tempo já. A gente vê o Itaú aqui. Energias do Brasil, que na minha visão é a melhor aí de energia elétrica, né, junto com Taesa. E Banco do Brasil aqui. Neoenergia também, uma empresa aí desvalorizada há bastante tempo. Mas a Neoenergia, para mim, ela tem um problema grave de governança, né? Nos meus vídeos aí sobre Neoenergia no canal, vocês vão encontrar eu falando sobre esse problema que eu considero grave na Neoenergia, mas é uma empresa assim bem interessante, né? Para quem não dá bola para esse problema que eu encontrei de governança da Neoenergia, realmente é uma empresa interessante. Então, pessoal, essa ferramenta aqui é muito legal, né? Ibovespa caindo muito, o que fazer, né?
a gente tem que procurar as oportunidades, né? Então, não é porque o Ibovespa está caindo que toda e qualquer ação está barata, não. A gente tem que procurar as oportunidades, sempre com cautela, obviamente, porque aquilo que está barato hoje pode ser que esteja mais caro que amanhã, né, pessoal? Então, a gente tem que ter essa cautela. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like aí, como eu já falei, estou chegando nos 4.000 inscritos, então se inscrevam no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.